Preparados para hoje? Ótimo, Márcia. Bom. A pena que está em inglês. Mas vale mostrar. Ah, mas eu achei aqui que eu queria. Treinamento. Pessoal, eu vou colocar um link para vocês que vocês podem utilizar. Depois eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp também. Esse aqui é um material para quem quiser se aprofundar na ferramenta que a gente vai falar hoje, né? Então tem bastante recursos aí. Boa noite, Lucas. Então isso daqui vai ajudar você. Bom, vamos lá. Todo mundo me ouvindo bem? Como que tá as coisas aí? Estão me ouvindo? Boa noite. Ótimo. Então, vamos iniciar. Eu vou fazer a revisão lá inicial, lá para vai até umas 7h15, aí a gente vai revisando, dá tempo do pessoal chegar e a gente vai conversando um pouquinho sobre as ferramentas. Quem lembra o que era automação do escritório? Quem lembra o que era automação de escritório? Enquanto isso, a Marta entrou de novo, provavelmente ela está sem o link aqui. Ah, tá, tranquilo, sem problema, Lucas. Então a gente vai relembrar com o Lucas aí, para poder passar as informações do que a gente viu na aula passada. Mas, Lucas, basicamente a gente falou das vantagens de se automatizar processos nas empresas, no escritório, tá? Tranquilo, Márcia. Então, a aula passada, a gente falou muito de automação do escritório. O que seria isso? As formas de automatizar os procedimentos que são administrativos, aqueles procedimentos que a gente faz no dia a dia. Márcia, ontem eu estava acompanhando um pouquinho a aula e vi que você estava fazendo o fechamento da folha, certo? Bom, o processo de fechamento da folha de verificação, quando está tudo certo, não tem dor de cabeça, né? Pega lá do jeito que veio e já dispara, né? Agora, quando dá um erro, você me disse que tinha que fazer um processo manual. Fala para mim, como que você tinha que corrigir a folha de pagamento lá no processo manual? Só pega a assinatura? Olha lá, se tiver tudo ok, é só pegar a assinatura. Beleza, tá tudo certo, o sistema entregou tudo certinho, sem dor de cabeça, manda, pega a assinatura e acabou o problema. Agora, se tiver que regularizar, qual que é o processo? Tem que fazer por. Olha lá. Então, na hora que vai regularizar, aí a gente precisa fazer o processo manual. Você consegue me colocar os passos do processo manual? Ah, entendi. Então aí eles fazem a regularização junto com você. Ótimo. Se você quiser abrir o microfone, Márcio, pode ficar à vontade, tá?
Então, eles apontam lá as faltas, identificam se faltou mesmo ou não. E aí vai adicionando o motivo. Legal. Então, para a Márcia, e aí depois isso vai provavelmente para alguém aprovar, né, Márcia, depois disso. Aí se for justificado ou não, tem que conferir com algum tipo de atestado. Perfeito. Aí, olha lá, e ainda vai para uma aprovação. Ótimo. Então vamos pensar agora. Márcia, posso utilizar. Ah, e os atrasos funcionam da mesma forma. Perfeito. E quando é um atraso, por exemplo, a linha metrô parou e chegou 50% da empresa chegou atrasado. Como que funciona? Mas beleza, com esse tipo de informação, a gente já consegue montar. Ótimo, aí você tem um processo lá que você move essa diferença para considerar o do pessoal. Perfeito, já dá para aproveitar. Bom, como que a gente pode automatizar esse processo da Márcia? Como que a gente poderia criar uma forma de facilitar a vida da Márcia no processo de verificação, regularização da folha de pagamento? Primeiro, a Márcia precisa ter no ambiente dela alguma coisa que mostre para ela quais são os funcionários que estão com problema na folha. E aí já trabalha com o forponto lá, o forponto já deve emitir um relatório para isso, certo? Beleza. Sai numa planilha, é isso, Márcia? Ótimo. Então a gente vai pegar essa planilha da Márcia, ela já sai lá com o nome do funcionário, o registro que foi criado para ele. Boa noite, Tamara. O registro que foi criado para ele, e agora a gente vai pensar numa forma de automatizar isso. Bom, o que eu tenho de ferramenta que a gente pode usar para automatizar esse processo? A primeira ferramenta que vem na minha cabeça é planilhas. Opa, se já sai em planilha, eu pego em planilha, eu já consigo trabalhar um pouquinho. Mas a planilha por si só, eu tenho que olhar lá e chamar, ligar colaborador por colaborador. Só para o pessoal entender o desafio aí, Márcia. Quantos colaboradores são no total? Olha lá, só no setor da Márcia, 110. Então, ela teria que, vamos supor que no pior caso, os 110 colaboradores têm algum problema. Então, são 160. Então, vamos supor que no pior caso, 160 pessoas estão com problema na folha de pagamento. Esse é o pior caso que pode acontecer. Todo mundo tem um problema lá, a Márcia vai ter que falar com 160 pessoas. Bom, eu vou mostrar para você, Márcia, uma ferramenta que pode facilitar em algumas etapas, não vai automatizar todo o processo, porque você vai precisar mandar a informação para quem precisa corrigir o formulário. Então vamos lá. Já vou abrir aqui direto, porque o negócio fica legal com a mão na massa. Só porque eu falei que fica legal com a mão na massa, eu errei de tela, né? Olha só, Márcia. Dentro das ferramentas do Google, a gente tem uma ferramenta que se chama o Google Drive. Ali no Google Drive, a gente pode criar um formulário. E aí, esse formulário eu daria um nome de justificativa ou. Qual foi o nome que você deu aqui? Se o nome estiver lá, o pessoal pode se assustar. Então, no caso do Drive, a gente tem uma ferramenta que se chama Forms. E para que serve o Forms? A gente vai criar um formulário com o objetivo de fazer essas pessoas que estão com problemas preencher o maior número de informação que você precisa para validar. Então, por exemplo, vamos lá, as perguntas que são mais comuns. Eu preciso primeiro saber o nome dessa pessoa, certo? Então, a pessoa que está preenchendo a forma pode colocar o nome. Depois, eu preciso saber
o registro dela. No meu caso, quando eu trabalhei na Scopus, eu tinha um registro que era 60, 6043 100. Era um númerozinho fácil de decorar. Quem é a chefia imediata? E a gente vai fazer isso de uma forma bem mais rápida para o nosso usuário. Olha lá, qual que é o mês de referência? Ótimo. Então, essas informações de perfumaria é coisa que vai resolver o seu problema, vai resolver a sua dor de cabeça. Hoje a Márcia sai com uma solução completa para verificar a folha de pagamento. Chefia, mês. O cargo você precisa ou não faz diferença para você? Então vou vir aqui no Google Drive, vou clicar aqui no botãozinho de mais e vou criar um formulário. Alexandre, posso fazer? Isso é gratuito? Sim, você criando uma conta do seu Gmail, você pode utilizar essa ferramenta. A única diferença é que no Gmail você pode receber propaganda, mas isso, depois de um tempo, você aprende a ignorar. Ele vai carregando meu formulário aqui. Então, qual que é o objetivo da automação do escritório? Vamos voltar um pouquinho para a revisão, só para não. Enquanto está carregando lá. O objetivo da automação do escritório é realmente deixar que aqueles procedimentos que são feitos de forma repetitiva, que são cansativos, e a gente vai e tem que fazer toda vez, ou num determinado período de tempo, faça com que a gente possa melhorar esse processo e deixar ele de uma forma automática, ou no caso aqui, que a gente está fazendo com o da Márcia, quase um semi-automático aí, porque boa parte das informações já vai sair do que ela precisa, ela não vai precisar ficar recorrendo ao funcionário. O funcionário ele já vai conseguir colocar as informações lá. Bom, por que a gente precisa automatizar processos? Primeiro, eu tenho uma etapa que é a questão do esgotamento do funcionário mesmo. Por exemplo, a Márcia ontem era nítido que ela estava cansada. E olha que a gente nem fica na mesma sala, né? Tá todo mundo, cada um num lugar diferente, mas a gente já percebia que a Márcia estava um pouco mais cansada. Por quê? Porque o dia dela foi puxado, ela tem que demandar muito mais energia para conversar com as pessoas, e isso acaba desgastando o colaborador. E pensa, a Márcia tem que fazer isso todo mês para poder justificar e acertar o pagamento. E tem pessoas que são complicadas de lidar. Imagina, se é complicado de lidar com a Márcia, que é um anjo, imagina com o restante do povo. Então, para isso, a gente precisa cuidar para a gente poder trabalhar da melhor forma e agilizar os processos. Então, a gente vai criar ferramentas que vão nos auxiliar a executar esse processo de forma mais simples. E a ideia também é enxugar gastos, lógico. Ninguém quer. Por exemplo, se a Márcia tem que falar com 160 pessoas no dia, ela entra às 8. Se ela sair às 19, está pagando hora extra para a Márcia. Isso nenhuma empresa quer. Pagar hora extra significa que eu estou pagando a mais para o colaborador. Então, isso não é bom para a empresa. Então, essas horas extras, esses valores que a gente paga mais, pode ser que um processo de automação pode reduzir. Ponto bom da automação. Aquelas coisas repetitivas, aquela coisa chata, melhora o nosso dia a dia. O contraponto da automação. Né? O que seria o problema da automação aí? Existem algumas tarefas que, à medida que ela vai sendo automatizada, eu paro de necessitar de alguém acompanhando, de alguém para fazer. E aí a automação assume aquela atividade. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora que é um pouco polêmica, né? E aí, vocês gostariam que a automação entrasse e pudesse tirar vagas de algum lugar? Ou vocês são contra a automação em qualquer sentido? Você é contra ou a favor da automação? Ótimo. Ainda bem, né? Senão. E aí, pessoal, e vocês? São contra ou a favor da automatização? Olha lá, para melhorar é bom. Ótimo, Márcia. Legal. Lucas a favor.
Quer ver? Eu vou mostrar um exemplo de automação. Ótimo, Ingrid. Boa. Eu vou mostrar um exemplo de automação que deve deixar vocês bem animados. É, independente da operadora, se é TIM, Claro, Vivo, Nextel, Oi, alguma vez você teve que ligar para a central de atendimento da operadora, sim ou não? A Ana já. E vocês já perceberam que hoje é uma máquina, né? Uma gravação que atende vocês, né? Ah, se você quer falar sobre aumentar seu plano, digita 2. Se você quer falar que quer cancelar sua linha, digita 1, digita 0, e aí vai, né? Ele vai mandando vocês para todas as etapas. Chega uma hora que não tem a opção que você precisa naquele momento. Pode ser N fatores, aquela opção que você quer, não tem lá. E aí você aperta o 9 lá para falar com o atendente. Quando você cai com o atendente, parece ainda a gravação. Por quê? Porque ele continua fazendo um monte de pergunta para você para saber qual que é o problema. E às vezes não é com ele, né? Ele tem que transferir para uma outra central ou para uma outra pessoa que vai ser capaz de te auxiliar. Se você entrar, ligar novamente para eles, começa a perceber. Você vai ver que é um script que ele realiza lá para poder seguir e identificar o problema. Vai perguntar o seu nome, vai perguntar qual que vai confirmar seus dados, e aí ele vai fazer as perguntas que são pertinentes à área dele. Se não tiver condição dele falar, olha, esse é um problema razoável, que é um problema que eu consigo resolver, ele vai falar que não é com ele, vai te passar, vai te transferir para uma próxima pessoa. Quando você cair na próxima pessoa, ela vai fazer praticamente as mesmas perguntas que o anterior. Você vai ter que contar a mesma história e aí ele vai verificar se é com ele ou não. É assim ou mudou, melhoraram o processo aí? Faz o quê? 2 semanas que eu não li. Continua assim? Então, beleza. Então, estamos certos. Bom, então, no caso aqui, o que é aquilo que eles fazem? Nada mais é do que uma central refazendo as perguntas. E aí, o que a gente começa a perceber? Meu, as perguntas são as mesmas, os problemas são os mesmos. Em vez de eu fazer isso daí, eu falo para o cara, olha, coloca aqui, aperta o número se for isso, se for aquilo, aquilo outro, e vou te dando a opção. Se você digitar lá, aqui eu vou falar do ATIM, que é o que eu sei, tá? Asterisco 44 e o sustenido, ele mostra na tela as opções para você. É a mesma coisa que se você estivesse ligando para a central. Hoje, quantas vezes eu preciso ligar para a central para resolver um problema? Se eu ligar hoje, exatamente hoje, ele vai me falar da Covid, falar que a equipe foi reduzida, depois você vai passar por todo o processo. Se não for nada do que está programado, ele desliga na sua cara. Isso aconteceu várias vezes aqui. Mas muitas opções é o quê? Instala o aplicativo, faz direto pelo telefone, que nem eu faço muito pelo telefone, asterisco 144 e o sustenido, aí ele faz a programação. Então, tudo isso está automatizado. O que está acontecendo com a central de atendimento? Ela está enxugando. Olha lá, fico puto quando... Não, mas aí é por causa da Covid, Ana. Não é que eles estão bravos com nada, não. É só por causa da Covid. Bom, vamos lá. Formulário da Márcia. Márcia, qual que vai ser o nome desse formulário? Dê um nome bonito, assim, chamativo, que a pessoa se interesse em preencher, né? Justifique agora ou não receba para sempre. Justifique agora. Pode ser justifique agora, Márcia? Justifique agora não, né? Justifique. Ou justificativa. Precisa de um nome mais bonitinho, um nome que viraria um... Pode até virar uma sigla. JFM. Justificativa de faltas mensal. Acho que vai dar para brincar. Justificativa. Se tiver um nome melhor, me fala, hein, pessoal. Faltas mensal. Então a Márcia colocou aqui para mim que ela precisa do nome, matrícula e da chefia. Boa noite, Vinícius.
Nome, chefia e mês. Ótimo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual que é a pergunta que a gente vai fazer para a pessoa, né? Informe o nome completo. Pode ser isso? Nome. Não foi? Ah. Nome, nome. Nome completo. Porque vai que tem alguém que não leu lá que é nome completo, só coloca lá o apelido e complica. É uma resposta curta, é uma informação que a Márcia precisa. Então, vou marcar aqui ó, como obrigatória. Tá? Eu estou mexendo aqui, estou deixando essa informação como obrigatória. Depois, eu vou adicionar mais uma pergunta. A Márcia colocou aqui que precisa saber quem é a chefia. Márcia, você prefere a chefia ou o setor? Que aí é mais uma questão da estratégia, de como que vocês se identificam lá, tá? Então, por exemplo, no meu caso lá, a gente se identificava por regional. Então, eu marcaria aqui as regionais que são possíveis. Como que você prefere essa informação? Hein? Você prefere o nome do superior imediato? Pois cada um tem um número de... Tá. Só me... Ah, esse código todo mundo sabe ou precisa de alguma identificação? Então, eu vou colocar aqui. Chefia. Posso, posso deixar como chefia mesmo, não tem problema, né? E aí, no caso da chefia, esse cara só pode selecionar uma opção. Então, eu vou deixar aqui, eu vou selecionar aqui múltipla escolha. Ah, Alexandre, por que múltipla escolha? Porque eu vou colocar várias opções e o cara vai clicar em uma delas. Então, 210. Aí eu espero que seja numa sequência 211, 212, é assim mesmo? 213. E vamos supor que entrou um cara novo que não sabe qual que é a chefia dele. Vou colocar aqui um outro. Ou, melhor, né? Não sei. Aí a Márcia ainda já sabe quem que ela pode puxar a orelha e me ensinar quais são os números da chefia para ele. Justificativa. Bom, legal. Consegui já colocar esse processo aqui, já consegui fazer isso. Vamos colocar mais informação aqui. Bom, a Márcia falou que ela precisa da justificativa por mês. Eu sou o cara mais chato em relação a isso. Por quê? Porque eu posso fazer esse cara justificar a data dia a dia. E aí ele tem que preencher, por exemplo, poderia fazer parte do processo da Márcia agora. Olha, você tem 48 horas para justificar a sua ausência, tem 48 horas para justificar a falta. Pegou um atestado, você pode acessar o link aqui e preencher o atestado e justificar. Então a Márcia pode ser mais rígida até em relação à questão da justificativa. Isso garante velocidade na hora da conferência e facilidade na hora de corrigir. O único problema da Márcia provavelmente vai ser quando? Ó, eu tive que fazer a minha verificação no dia 15 de julho. E eu dei 48 horas para ele fazer. Então, meu maior problema, provavelmente, vai ser o pessoal que veio, que faltou ou não veio no horário no dia 13 e 14. Então, são menos pessoas. Olha lá, o atestado são 24 horas. Melhor ainda, Márcia. Então, eu vou colocar essa da justificativa para justificar tudo. Então, data da justificativa. E aí, como é uma opção de data, tá aqui, ó. Eu vou selecionar aqui já o data. Tá lá o data. É obrigatório, ele tem que colocar a data da justificativa. Por quê? Porque é uma informação. Ele não vai preencher isso aqui se não tiver data. E aqui, em vez de dia, aqui está como mês, dia e ano. Vamos ver se a gente consegue mexer nas opções desse carinha aqui. Provavelmente não, porque o meu deve estar em inglês, quer ver? É. Mas tudo bem, o cara vai clicar aqui na hora que ele for clicar aqui para preencher a data, ele vai abrir o calendáriozinho para ele, vocês já vão ver como vai ficar, tá? Bom, legal, vamos colocar mais uma informação.
Bom, a Márcia colocou lá que ele tem que verificar se essa informação, se ela é uma ausência justificada ou não. Então, tipo de ausência. Justificada ou não justificada. Posso colocar assim, Márcia? Não justificada. Não justificada. Pronto. Adicionei. Essa também é uma informação obrigatória. E agora eu vou fazer um gatinho aqui, né? Vou mostrar uma situação legal. Bom, tem dois tipos de situação. Márcia, quando é não justificada, o que ele tem que colocar de informação? Só o motivo e acabou? Sim. Mas aí já é um processo seu lá, né? Ele só informa o motivo. Beleza. Tranquilo. Então, olha só o que vai acontecer. Aqui eu vou adicionar uma sessão. Eu acho que é a Márcia mesmo. Eu vou adicionar uma sessão. Por que é uma sessão? A hora que ele justificar que a... A hora que ele justificar que ele colocar que é justificada, eu vou pedir para ele colocar a justificativa e anexar o atestado, por exemplo. Ou atestado ou documento que justifique. Quando for não justificada, ele só vai informar a justificativa e encerrou o processo. Beleza? Então vamos lá. Então, no caso aqui. Então, eu vou clicar aqui na pergunta. Lá do tipo de ausência. E vou ir para a sessão com base na resposta. Então, com base na resposta, eu mudo a sessão. Se for justificada, vai para a sessão 2. E se não for justificada, eu já vou selecionar lá para ir para a sessão correta. Vamos adicionar a pergunta aqui para mim, então. Não tem problema, Márcio. Acontece. Então, vamos lá para a sessão 2. Vou adicionar uma pergunta. E olha lá, Márcio. A pergunta, então, é justificada. Então, vou colocar aqui justificativa. Justificativa da ausência. A Márcia poderia pedir o CID, por exemplo, se for para atestado, ela podia colocar lá em cima. Justificativa, e aqui embaixo colocar atestado médico, é, foi chamado para ser testemunha, foi participar de um processo. Tudo isso são formas de você colocar. Quanto mais informação você tiver, melhor, mais fácil para você. E aí, no caso aqui, é um parágrafo. Se ele respondeu aqui, nesse caso aqui, eu não posso colocar como obrigatória, tá, pessoal? Por quê? Porque o sistema ele só vai avançar se ele responder todas. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar sem ser obrigatório. Vou colocar mais uma informação. Nessa informação, eu vou pedir para que ele anexe o arquivo. Pode ser uma foto, aí a Márcia pode considerar se vale a pena colocar foto ou não, né? Depende muito do caso. Geralmente a gente entrega uma cópia do documento. Então, se for aceita a foto lá do documento, com a data não tem nenhum problema, né? Desde que a data esteja visível e aí, no caso do médico, a gente consiga ver lá o CRM dele. Então, vamos lá. Então, foto ou arquivo do atestado. E aqui, ó, vou clicar em upload de arquivo. Esse upload de arquivo, ele vai deixar o cara levar um arquivo para minha pastinha. Então, ó, ele já está me avisando aqui que vai permitir que os participantes façam upload no Drive. Continua, vou permitir.
autorizei lá com o pessoal, mas ele está criando lá a minha pergunta. E tá aí. Eu poderia selecionar até o tipo de arquivo, mas no nosso caso aqui, a gente é legal com eles, vai deixar eles mandar de qualquer jeito lá, eles podem mandar tudo. E agora no outro, eu vou criar mais uma seção para ausência não justificada. Então aqui é a ausência não justificada. Vou colocar minha pergunta. E como é ausência justificada, não tem o que justificar, né? Então eu só tenho que colocar o justificativa da ausência. E aí também um parágrafo, também não vou colocar como obrigatório. Então é só, pessoal. Deixa eu só mostrar duas coisas que a gente vai precisar corrigir. Então, a primeira lá, com base na resposta, eu vou arrumar aqui, vou colocar para a resposta certa. Continuar para a próxima sessão. No nosso caso, ele vai para a sessão 3, não justificada. Então, ele vai lá para a sessão 3. Está ali. Foi? Selecionou? Ele já vai selecionar. O meu está um pouquinho devagar. Olha lá, selecionou. Então, um vai para a sessão 2, o outro vai para a sessão 3. Lá embaixo, na sessão 2, aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Aqui, ó, após a sessão 2, ele não vai continuar para a próxima sessão, senão ele viria para 3 não justificada. Ele vai enviar o formulário. Então, nesse caso aqui, ele envia um formulário. E na última aqui, ele já está no final. Eu não preciso fazer nada, porque ele também já vai enviar o formulário. Bom, terminei isso, eu tenho que disponibilizar para a minha equipe. A Márcia pode deixar um fundo bonito, pode deixar tudo bonitinho. Esse botão enviar aqui, roxinho aqui, libera para todo mundo, só que eu vou configurar primeiro, configurações. Olha lá, se a Márcia utiliza a ferramenta do G Suite do Google, por exemplo, se a empresa que a Márcia trabalha já utiliza, ele deve vir com essa opção aqui, ó, restringir a usuários da empresa, tal. Se isso acontece com a empresa de vocês, o que vai acontecer? Se eu mandasse para vocês esse formulário, provavelmente vocês não conseguiriam responder. Porque na BEAD tem 2 usuários e eu que tenho acesso aos 2. Então, o que acaba acontecendo? Vocês não iam conseguir responder. Então, eu vou desmarcar aqui o restringir. Vou marcar mais algumas informações importantes. Olha só. Eu posso coletar o e-mail. Então, aí a pessoa tem que estar logada lá na conta do Gmail dela. Pode estar, aí no caso aqui, ele vai estar logado na conta do Gmail. Então, eu vou marcar esse coletar o endereço de e-mail. Por quê? Porque o meu funcionário, eu quero facilitar a vida para ele também, não só da Márcia, mas também do funcionário. Então, se ele preencher, eu vou mandar, ele pedindo ou não, eu vou mandar o recibo de resposta. Olha lá. Então, recibo de resposta, sempre. Por que eu estou mandando isso? Para ele também ter um controle que ele realmente preencheu no prazo correto aquela informação. Então, ficou um controle. A Márcia tem toda a plataforma na mão dela, e a pessoa lá, o funcionário, vai ter o controle da plataforma na mão dele. Pronto, fizemos lá bonitinho. Tem o botão salvar aqui em cima. Salvei, acabou o formulário de... E agora eu vou enviar. Na hora que eu for enviar, eu posso enviar por e-mail. A Márcia provavelmente poderia pegar um e-mail, um para cada um e mandar. Ela pode fazer isso, tá? Mas os delas para verem. Eu vou deixar aqui o URL curto para ser fácil de falar lá depois. Olha lá. Tudo bem que não está ficando mais fácil, né? Está ficando mais difícil. Mas, e aí ela pegaria esse link aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí ela vai disponibilizar isso para os colaboradores. Isso pode ser uma comunicação para a empresa, num folder lá, que vai criar um link para eles poderem enviar. E aí eu coloquei para vocês o link para vocês verem como que fica quando vocês acessarem esse Forms. Não acessa agora não, daqui a pouco vocês vão acessar.
Mas a ideia é que vocês depois acessem só para ver. Márcia, isso te ajuda? Te ajuda um pouquinho? Ótimo. Agora, Márcia, vou te contar uma outra coisa que pode te ajudar ainda mais. As respostas, elas saem individual por, por pessoa, tá? E você pode jogar tudo isso para uma planilha do Google, no caso, e depois exportar para uma planilha do Excel. Então você consegue usar as planilhas aí para poder trabalhar também. E aí você pode usar um PROC-V lá, uma função do Excel, para achar o nome do cara e já trazer a resposta dele, a justificativa. Vai te adiantar ainda mais o seu trabalho. Bom, legal. Qual que é o objetivo disso aqui no caso? Perceberam então, pessoal, que só viu só? Então, nesse caso, depois eu compartilho com você para você poder editar, poder mexer nele e copiar ele se quiser, tá bom? Perceberam que só com isso, só com essas etapas com uma ferramenta, a gente já conseguiu usar para automatizar uma etapa do processo. Para que aquele Forms lá, por exemplo, para que a gente usa? Fazer pesquisa. Eu tenho um amigo meu que trabalha com. Ele faz anúncios para o Google. E aí ele pega o formulário do Google e manda para o cliente dele e fala: preenche isso aqui primeiro. Nada mais que isso. Preenche isso daqui primeiro. Ele preenche, o cliente preenche tudo para ele, com base na informação do cliente, ele vai lá e faz a campanha. Então, ele ganha velocidade com isso, isso ajuda ele a ganhar velocidade, e ele tem todos os dados dos clientes que ele atende. Ele sabe o nome, sabe o faturamento, sabe tudo dos clientes só com essa informação. Traz velocidade e vantagens para você. Por exemplo, a Márcia agora, ela consegue fazer um acompanhamento mais apurado em relação ao tipo de falta que está tendo. Depois disso, com o passar do tempo, ela vai conseguir ver lá que, por exemplo, o setor da Márcia está tendo muita saída por um problema médico lá específico. E ela começa a identificar isso. E a partir dali ela começa a pensar, pô, por que a gente não propõe um trabalho de exercícios com uma periodicidade semanal ou a cada 15 dias aqui? Então, o conjunto de informações que ela vai conseguir levantar com isso vai trazer a facilidade dela poder fazer outras ações e aí sim se dedicar àquilo que realmente tem que entregar e não a essa parte do trabalho de ficar conversando para o pessoal preencher o formulário. Tudo bem? Bom, então, por que a gente automatizou o processo da Márcia aí? Racionalizar o processo. Então, a gente acabou melhorando, tirando a Márcia de uma etapa que ficava falando com as pessoas, conversando com as pessoas para poder justificar, e aí, dependendo do tempo, a pessoa já esqueceu o que estava fazendo, a chefia esqueceu que autorizou, e dá uma dor de cabeça danada. Minimiza falhas e erros, uma vez que a Márcia fala, olha, você tem 48 horas para justificar, e ponto, no caso que ela falou, para justificar a falta, com a testada são 24 horas, justificar faltas injustificadas são 12 horas. Então, ela pode considerar tudo como 24 horas e isso minimiza a falha. O cara não esquece que ele faltou, ele justifica e já preenche esse dado lá. Fica melhor para preenchimento. Obter dados, aí foi aquilo que eu comentei. Se você automatizou o processo, se você automatizou essas etapas, você começa a analisar essas informações e você começa a tirar boa parte das informações da onde o que está acontecendo na empresa, clima organizacional, as pessoas estão ficando muito estressadas, as pessoas estão ficando doentes, o que está acontecendo? Você consegue levantar isso. Agiliza na tomada de decisão, por quê? Nas empresas a gente fala que tem muita questão do achismo, né? Eu acho que vai ser bom, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser da hora. Mas, no final das contas, o que dá certeza para a gente, para tomar a decisão, são dados. E aí, quanto mais dados você tiver daquele objetivo... viu? E aí você consegue definir o que precisa ser melhorado, como que você pode melhorar. E isso ajuda no processo de tomar decisão também.
Eu vou contar um caso. A gente trabalhava com uma empresa que precisava mostrar para o cliente o que estava acontecendo com a máquina dele, por que era importante ele fazer a preventiva. E um belo de um dia a gente chegou lá, o técnico que ia fazer a apresentação, Alexandre, eu não sei se apresento, eu não sou bom para apresentar. O que você tem que falar? Não, eu só tenho que mostrar para o cara que ele precisa me autorizar a fazer a preventiva nos finais de semana, que aí ele tem que pagar 4 horas extra lá no final de semana para um funcionário. É só isso, tá bom. Montamos lá uma apresentação rápida para o cara falando assim, olha, é o seguinte, hoje o seu no-break, ele está aqui suportando toda a mesa de operação do banco. Esse no-break parado, por 10 minutos, faz o banco perder. E aí eu coloquei lá XX R$ 1.000. Mas foi de propósito. E na hora que o técnico falou isso, o cara falou, não, 10 minutos parado perde milhões. De onde você tirou que é R$ 1.000? Exatamente, então, perde milhões de reais. Quanto custa a hora extra? Era a próxima pergunta. Quanto custa a hora extra de um funcionário seu? Aí ele marcou lá, chutou um valor lá, não deve sair R$ 30 para mim. Beleza. Eu preciso de 120, então. Quando tem o dado certo lá na mão, para mostrar para a pessoa certa, não tinha briga. Ali o cara só falava, não, beleza, né? É melhor fazer a preventiva do que correr o risco do break parar aqui na hora que não pode. Então a gente usava essas questões, esse conjunto de dados que nós tínhamos, como uma forma de facilitar a tomada de decisão. E o outro ponto é melhoria no atendimento. O atendimento fica melhor, o atendimento fica mais prático. Por exemplo, a Márcia falou que tem pessoas que são difíceis lá para lidar. O que a Márcia pode fazer? Fulano, tá aqui, ela vai encaminhar para a pessoa que está com algum problema que não foi justificado, e depois ela faz o quê? O cara vai discutir e fala, não, olha, você tem 24 horas, o sistema mostra para mim o horário que você entrou, o horário que você preencheu e a hora que você enviou. Não está enviado. Você tem o... mas eu tenho certeza que eu enviei. Beleza, tem certeza que você enviou? Pode acontecer de acontecer uma falha, ter apagado alguma coisa aqui. Você tem um e-mail de confirmação? Porque eu deixei lá que vai o e-mail de confirmação. Não tem. Bom, então, aí aquela pessoa que é mais difícil, tá aqui. Agora eu só vou lidar com fatos, né? Eu mandei isso, você fez isso e resolveu aqui. Ponto. Depois eu tenho as pessoas que vão tentar burlar o seu sistema, Márcio. Mas aí é uma outra aula, a gente tenta pensar em outras formas. Mas percebeu que facilita o dia a dia? O objetivo de automatizar os processos é justamente esse, facilitar a vida de vocês. Tá bom? Posso continuar? Ótimo. Bom, aí a gente viu as principais ferramentas de automação. A primeira delas, videoconferência. O que a gente está fazendo hoje é uma videoconferência. A segunda, armazenamento de arquivos. Vocês viram que eu usei o Google Drive para armazenar os arquivos. Aí eu tenho o Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud. Tudo isso são ferramentas que deixam você armazenar arquivos, músicas, fotos, tudo que você quiser ali. Aí a gente tem os suítes, os sistemas integrados, né? Aí você tem o G Suite, que é o da Google, onde você pode usar os documentos, planilhas, apresentações, os formulários que eu estava usando, e deve ter mais algum que eu deixei passar. Da Microsoft, ela também tem um suite agora, que é o Office 360. Esse Office 360, você tem lá o Word, Excel, PowerPoint, que roda na nuvem, né? Ele roda com acesso à internet. Qual que é a vantagem? Eu não preciso estar com o computador, levar meu computador para nenhum lugar, ou antigamente a gente colocava HD externo para ficar levando com a gente para poder conectar e trabalhar. Basta eu ter um acesso à internet, qualquer máquina que tiver acesso, eu posso logar nela e trabalhar a partir dela. Então, isso facilita a nossa vida. Depois, relacionamento com o cliente. Essa seria a próxima etapa da automação da Márcia. O que eu criaria? Uma ferramenta de CRM com o cadastro de todos os funcionários e os e-mails institucionais. E a hora que fosse o período para fechamento, eu marcaria lá para quem que eu queria enviar, selecionaria ele numa lista e mandava um e-mail com o formulário já para ele
justificar, olha, sua folha de pagamento tem essa data com problema, e aí isso daí ela já puxaria lá do, do sistema de ponto que ela utiliza, e a gente precisa da justificativa. Ou aconteceu, e aí vai. Aí você tem outras funcionalidades que vão surgindo com essas facilidades. Depois, gestão de projetos. A gente tem o Trello, tem o Asana, tem o Monday, o Mondays que ajuda, que esse fala bastante no YouTube, né? Então ele é uma ferramenta de gestão de projetos também. Então percebam que essas ferramentas sozinhas pode até parecer que são coisas distintas, não ajuda nada, mas quando você começa a usá-las de forma integrada, por exemplo, gestão de projetos do Trello vai para o Google Drive, um aponta para o outro. Isso, ele começa a conversar entre eles. Bom, vamos lá? Tranquilos até aí? Lucas, Márcia. Quem mais não tinha visto a aula do. A Lucas, a Márcia e. Tinha mais um. A aula não viu. A Lucas e a Márcia. Lucas e Márcia, tranquilos o que era a automação de escritório? Beleza? Ótimo. Ingrid, GB, o que é isso? Os gigabytes? Ó, facilidade. Um dos objetivos é facilitar a nossa vida. A automação está aí para facilitar a nossa vida. Depois, se der tempo, no final da aula, vocês me perguntam o que minha professora de automação me perguntou no meu TCC. Beleza até aí? Então vamos seguir. Podemos seguir? Sim ou sim? Ótimo. Então agora a gente vai falar de gerenciamento de arquivos. O que seria o gerenciamento de arquivos? Gerenciar arquivos é organizar os arquivos de vocês de forma que fique fácil para vocês acessarem na hora que vocês precisam. E aí a gente tem o Google Drive. No Google Drive, ele tem dois tipos de conta. Ele tem a conta gratuita, que são as contas que a gente cria com o Gmail, tá? Então, analuisa@gmail.com, alexandre@gmail.com. Essas contas, elas são gratuitas, ele vai te dar acesso ao Google Drive de 15 GB. Vou anotar aqui para vocês. 15 GB. Tem esqueminhas para você poder aumentar, mas com uma conta de 15 GB você consegue fazer miséria aí. Eu vou mostrar a minha conta para vocês, só para vocês terem uma ideia do que significa. E aí eu tenho as contas de G Suite. O que seria o G Suite? Você tem uma empresa, sua empresa já está lá no dia a dia lá trabalhando, e aí ao invés da empresa utilizar as ferramentas, ela preferiu trabalhar com as contas do Google. Então ela paga para o Google cada usuário que ela cria, o valor mínimo que tem lá é R$24,90, se não me engano. Ela paga esse valor para cada usuário, então, o caso da Márcia, que tem 160 funcionários, 160 só no setor dela, né? Fora os outros setores. Então, só para o setor da Márcia, seriam 3.984. Mas lógico que tem umas formas lá de você conversar com o pessoal do Google e conseguir uns valores mais baixos aí. Mas vai ter que pagar para o Google para isso. E aí o Google deixa o e-mail da empresa que você tem, no meu caso aqui eu vou usar a BEAD, alexandre@bead.com.br. Ele usa, e eu uso todas as funcionalidades do Google com essa conta. Então, e-mail, o Google Drive, planilhas, documentos, tudo isso uso no Google mesmo com a minha conta. Então, eu pago para o Google para ele liberar esses acessos para mim. Tudo bem? E aí, aqui tem um exemplo do Google Drive. Então, aqui está a carinha do Google Drive. Essa é minha conta pessoal, mas olha o que aconteceu aqui. Eu tenho 117 gigas. Por quê? Em algum momento, eu fui lá e teve uma promoção do Google que eu paguei lá e ele liberou para mim por 3 anos 117 gigas. Na verdade, ele libera 100 gigas, como eu já tinha 15 gratuitos, ele deu 115 aí e os 2 gigas de graça aí para mim.
Bom, só que olha só, eu tinha 15 gigas e olha o tanto que eu realmente uso, 22,7. Então, nada, eu nem bato se eu precisasse aqui ainda, eu limparia algumas coisas, eu ficaria com 15 GB tranquilamente. Mas vocês podem trabalhar em cima disso aqui e utilizar as contas de vocês. Ah, eu quero ter 100 GB, mas não quero pagar o Google. O que eu faço? Ah, cria lá 7 contas do Gmail, você vai ter 7 vezes 15, 105 gigas. Bom, o que a gente tem aqui no Google Drive? Botão novo, a gente vai passar por ele, vai ver o que ele faz. Aqui a gente vai criar pastas, arquivos, fazer o upload de arquivos, fazer o upload de pastas. Meu Drive, tudo que é relacionado com o que eu criei no Drive, tá? Tudo que eu coloquei aqui no Drive, você vai encontrar no meu Drive. Depois, computadores. Se você fizer o sincronismo, baixar o Google Drive para o computador, você pode sincronizar e ele vai marcar para vocês quais são os computadores que estão conectados nesse Drive. Compartilhados comigo. Então, a vantagem de trabalhar numa plataforma online, numa plataforma de armazenamento online, é que eu posso compartilhar arquivos direto com as pessoas. E aí eu vou pegar aqui tudo que outras pessoas compartilharam comigo. Recentes, o que eu acessei recentemente, mas aí ele já traz aqui no acesso rápido, que facilita a minha vida. Com estrelas, são aqueles arquivos importantes. Lixeiro, você jogou fora, mas não deletou. E aí depois você tem o botão pesquisar aqui em cima, você começa a digitar. Ele vai buscar informação referente a isso. Configuração do seu Drive. Aqui volta para o seu G Suite lá, os botõezinhos lá para e-mail, Gmail. Isso aqui acho que vocês já estão mais habituados a usar do que eu. Bom, aqui do lado, vocês estão vendo que eu tenho a agenda, tem uma coisinha de notas, tem as tarefas aqui do Google. Isso nós chamamos de complemento do Google. O Google tem um conjunto de ferramentas que são criadas para trabalhar de forma integrada. Então, o que eu faço? Eu instalo esses complementos e utilizo ele à medida que eu preciso. Então, por exemplo, tarefas, em um slide aqui vocês vão ver a tarefa, o que eu precisava fazer. Então, aqui, computadores, o que ele mostra, né, os computadores. No meu caso, não tem dispositivo instalado, porque eu realmente não deixo, tá? Compartilhados comigo. Tudo que outras pessoas compartilhou comigo ao longo do período aí. Então, tá tudo que eles compartilharam, tudo que eu tenho acesso. Os recentes, os arquivos que eu acessei recentemente. Com estrela. São aqueles arquivos que eu coloco que são importantes. Geralmente eu uso com muita frequência. E a lixeira, no meu caso aqui está limpo, porque se eu joguei para a lixeira é para ir para o lixo. Aí, programa 5S. Bom, como que a gente organiza os arquivos, né? Como que seria uma forma boa para organizar os arquivos? Os arquivos, a gente cria pastas para eles para fazer essa organização. Então, geralmente eu recomendo, e aí é o que eu recomendo para as pessoas, não quer dizer que eu faça, tá? Então, se vocês olharem meus arquivos aqui, às vezes você vai ver uma bagunça lá, mas na minha bagunça eu me acho. A gente fala para vocês colocarem em 3 níveis. Quais são os níveis? Por exemplo, vou pegar o caso da Márcia. A Márcia tem lá a empresa que ela trabalha, então os arquivos que são da empresa dela. Aí a Márcia pode prestar serviço para uma outra empresa, tem a segunda empresa que ela trabalha. Dentro da pasta da empresa, ela vai colocar lá o ano. Então, primeiro nível, o nome da empresa. Segundo nível, o ano que ela está considerando. Terceiro nível, o que é a referência ali. Então, por exemplo, justificativa de faltas, folha de pagamento, o que mais que dá para fazer? Atestados. Então, ali eu consigo separar isso por ano, e se ela quisesse, ela poderia colocar lá mês, fazer isso por mês e replicar essas pastas. Por que a gente fala para estruturar por níveis isso? Ao longo do seu tempo de trabalho, vocês vão gerando muito arquivo, vão gerando muito conhecimento. E esse conhecimento, chega uma hora, se for, por exemplo, que nem o meu caso aqui, no meu caso aqui, se vocês olharem minha pasta, deixa eu pegar uma pasta aqui minha. Vou pegar minha pasta de downloads, tudo que eu baixei aqui.
Ó, só para ir para a pasta de downloads, olha o tempo que leva para chegar na pasta, né? Por quê? Tudo que é arquivo que eu baixo lá do Google Drive ou que alguém compartilhou, eu tenho que fazer o download, eu jogo na pasta de downloads para poder fazer as modificações e depois eu salvo. Então percebam aqui, ó, que todos esses materiais foram feitos downloads pro na minha pasta. Só que imagina, ó, se eu precisasse pegar alguma coisa do dia 4 de março, tá aqui cursos técnicos, eu já não sei mais o que é isso. Então, conteúdo do site, por aí vai. Então, percebam que se eu deixar tudo na pasta de download, vai ficar uma bagunça só. Agora, se eu organizar por pastas, aí eu vou mostrar lá a minha área de trabalho. Ó, Alexandre. Então, é a minha pasta, né? Não sou só eu que uso essa máquina, tem mais gente que utiliza. Então, eu tenho lá a SEI, que é uma empresa, CETEC, Cruzeiro do Sul, Delínia, Descomplica, FAS, Befat, Favene, ISF, INASE, Material de TI, Oscavo. Então, todas essas pastas aqui têm informações referentes ao que eu faço no dia a dia nas empresas ou nas escolas que eu atuo. Então, por exemplo, gestão organizacional. Tem uma pasta só para a disciplina de vocês. Tá, aqui era um vídeo que eu estava utilizando para a aula de gestão organizacional. Então, esse material já fica direto para vocês poderem acompanhar. Então, à medida que vocês vão usando, vão se familiarizando com as pastas, você cria a sua estratégia de organização. Alexandre, você não ensina uma estratégia de organização? Pessoal, isso é muito pessoal. Então, por exemplo, tem gente que adora salvar as coisas na área de trabalho. Aí olha a área de trabalho e está aquela bagunça. Ah, como que você se acha aqui? Não, está na minha área de trabalho, eu sei onde está. Mas isso é porque a pessoa se acostumou a se organizar dessa forma. Então, a organização de arquivos, eu oriento vocês a trabalharem com 3 níveis, mas isso varia de pessoa para pessoa. E por que é importante vocês terem um modelo de organização? Qual que é a vantagem de ter um modelo para isso? Coloque aí para mim. Base, ótimo, Lucas. O que mais? Exatamente, Márcia, facilitar. E aí, quando você tem facilidade para o trabalho, facilidade para encontrar as informações, você se torna mais ágil para chegar, para entregar informação, entregar resultado. E isso você acaba se separando, não perde tempo procurando. Exatamente, Márcia, é isso mesmo. Então, a organização que você cria, que você tem montada para você, te traz agilidade. E essa agilidade te ajuda a ter respostas mais rápidas para determinados assuntos, que é aquilo que vão te pedir. E aí, quanto mais rápido você chega na resposta, mais rápido você entrega a informação, melhor para você. Você vai se mostrar mais prático, mais ágil no dia a dia. E aí você acaba ganhando em comparação com os outros e acaba sendo mais eficaz. Perfeito, Lucas. Ótimo. Ó, o Lucas completou certinho. Se tivesse combinado, a gente não tinha colocado no mesmo horário, Lucas. Bom, essa é uma pergunta que cai lá para vocês, tá? Então, na hora que vocês colocarem lá, clicarem em novo, ele vai aparecer aqui para vocês um quadrinho mostrando o que você quer colocar aqui no Drive de novo. Você quer colocar uma pasta? Você quer fazer um upload do arquivo? Então, um arquivo em PDF do seu computador, um arquivo em PDF, um arquivo do Word do seu computador, um Excel. Ou quero fazer um upload de pasta, quero subir uma pasta inteira para o Drive. Você quer criar um documento novo, uma planilha nova, uma apresentação? Ou mais aqui, vocês viram que eu fui para formulários, né? Tem mais opções lá para a gente. Então, no nosso caso aqui, eu quero criar uma pasta. Cliquei em pasta,
ele abre um quadrinho para mim, para eu digitar o nome dessa pasta. E aí eu vou colocar o nome que eu achar interessante. Então, aqui pode ser o nome da empresa, pode ser a ferramenta, pode ser informações que são relevantes para o nosso dia a dia. Coloquei o nome da pasta, vou clicar em criar. E aí nossa pasta fica criada aqui para a gente. Se eu der 2 cliques nela, vou para o próximo nível. Lá vocês já viram que eu já criei o 2020. Né? O 2020 foi... Eu criei sem mostrar, tá? Então foi lá em novo, pasta, 2020. Coloquei o nome da pasta 2020, criar de novo. Eu vou criar dentro de 2020 uma outra pasta. Pasta, nome da pasta, gestão organizacional, criar. Agora eu vou criar um documento para essa pasta. E aí, esse documento, eu coloquei um link para vocês lá no WhatsApp, lembra? E aí eu falei que a gente ia usar ele hoje, né? Eu compartilhei com vocês, no documento de hoje, uma coisa chamada resumo das aulas. Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês estão contentes com isso, mas a gente está na 13ª aula de gestão organizacional. E são 16 aulas. Então, faltam 3 para a gente fazer as atividades. E mais, depois tem a revisão e avaliação e correção e todo o processo lá para terminar. Legal, não é isso? Sim ou sim? Nesse arquivo que eu coloquei no WhatsApp para vocês, vocês têm acesso a editar. Qualquer pessoa pode editar esse arquivo. E aí, o que eu quero que vocês façam? Agora, vocês vão se ajudar e me ajudar a montar a revisão. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão acessar o link que está lá no WhatsApp, vai preencher aqui. Vamos pegar lá, vou colocar aqui o tópico, vai. Por exemplo, vamos falar de globalização. Eu vou rever a aula de globalização. Você vai assistir a aula e vai fazer um resumo para você da globalização. Esse resumo de globalização vai ficar disponível para todo mundo que acessa esse link que eu mandei para vocês. O que vai acabar acontecendo? Tem coisas que o Lucas vai colocar de globalização que ele considera importante, que vai ajudar a Ana a lembrar de coisas que ela não pensou dessa forma. E a Ana colocou outras informações sobre globalização que para o Lucas ele tinha deixado passar batido e agora virou uma forma de rever de uma outra maneira. Então, lembra que eu falei que era uma das ferramentas que muitas empresas utilizavam? Existem nas empresas um conceito de gestão do conhecimento. Aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia da empresa. Por exemplo, a gente trabalhou com o Meeting. Antes de fazer o Meeting, a gente testou outras plataformas e viu que não funcionou muito legal. Daí a gente, olha, o Meeting funciona melhor para a gente nesse momento. Em compensação, em outras instituições, eles preferem trabalhar com o Zoom. Para aquela instituição, o Zoom funcionou melhor. E o cara me elenca lá um monte de fatores que foi melhor para ele. Essas justificativas faz parte de um grupo de conhecimentos que a empresa foi construindo. E ali eu posso argumentar depois. Falar, olha, você usou o Zoom para isso e aquilo, outro, mas ele não tem essa funcionalidade. Ali não tem. Você não consegue... Por exemplo, vou pegar o caso do Zoom, porque o Zoom eu sei e eu acabei testando. O Zoom, na função gratuita dele, só pode gravar 40 minutos de aula. Olha, o Zoom só permite gravar 40 minutos de aula. Ele vai te atrapalhar se você tiver uma aula de 1h30. Então, percebam que esse conhecimento não é um conhecimento que ficou simples aí, por exemplo. Qualquer um vai ter acesso. Só vai ter acesso quem teve que usar. E aí, se isso está documentado, a gente consegue verificar essas informações. Será que alguém usou o Zoom alguma vez na empresa? E aí coloca lá no Drive, o administrador joga lá no Drive Zoom, ele consegue puxar quem escreveu alguma coisa sobre o Zoom na empresa. Então a gente está criando um gerenciamento do conhecimento. E aí lembra que era importante
se organizar para poder ser mais ágil, volta no mesmo caso. A gente está se organizando para melhorar a empresa como um todo agora. Então, aí a gestão organizacional passou do que era e agora para o que vocês podem fazer. Agora vocês podem criar. Então, o que eu quero de vocês para a semana que vem? Que vocês preencham aí as informações que foram mais importantes sobre as aulas de gestão organizacional nesse contexto. E aí você vai montar o resumo. Esse vai ser o resumo geral da sala. Com base nele, eu vou preparar o nosso resumo da avaliação. Então, a gente já tem de onde vai sair as informações para o nosso resumo. Combinado? Posso contar com vocês? Ótimo, Márcia. Obrigado. Valeu, Ingrid. Perfeito. E é isso aí. Valeu, Lucas. Vamos lá. Então, agora vocês podem preencher o resumo. Bom, Alexandre, eu quero aprender mais sobre o Google. Gostei do Google, quero usar mais essa ferramenta. O que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui no link para vocês. Quem entrou junto comigo aí viu eu mexendo, né, nessas ferramentas. E aqui, ó, eu tenho o guia do exame para certificação Google. A certificação em inglês não é muito legal ainda, né? Eles ainda estão em processo de tradução, mas o texto para treinamento, para ler, está todo em português. Então, se você quer se aprofundar nas ferramentas, quer usar mais as ferramentas, conhecer mais sobre elas, você pode acessar o link que eu vou postar aqui para vocês poderem utilizar o Google o Google como uma ferramenta para o dia a dia de vocês. Já vai subir. Aí. Então tá aí. Então, esse link aí que tá indo para vocês vai dar acesso para vocês estudarem sobre as ferramentas do G Suite do Google. Então você vai aprender um pouquinho mais sobre o Google Drive, sobre o Google Docs, sobre o Planilhas. E aqui vai uma dica para qualquer ferramenta de tecnologia que vocês quiserem usar. Toda ferramenta de tecnologia tem um help, pessoal, tem um botão de ajuda. O que a gente fala para as pessoas? Lê a central de ajuda primeiro. E depois está tudo ali. Mas você pode ir testando, e aí, no caso do Google, outras ferramentas, tem um monte de facilidade para a gente poder pegar informações que são relevantes para o nosso dia a dia. Né? Então, vocês conseguem aprender Python usando ela no dia a dia de vocês. Fazer a apresentação. Aqui. Então, vamos lá. Avaliação. Pessoal, respondam para mim. Para que serve uma planilha? É para fazer apresentação em PowerPoint? É para desenhar e pintar? É para restaurar e excluir e conversar com os amigos das redes sociais? É para registrar dados que precisam ser calculados e processados? Ou é para navegar na internet? Qual que é a alternativa correta aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Ingrid D, Ana Shirley D, Tamara D, Lucas D. Ótimo, pessoal. Certinho. É para registrar dados que precisam ser calculados e processados. Ótimo, perfeito. Posso avançar? Quais as opções que o Upload oferece? O Upload lá do Google Drive. É obrigatório para toda e qualquer empresa? Opa! Pessoal, anota aí a alternativa. Aqui os itens estão errados. Deixa eu ver se o outro está certo. Tá, o outro está certo. As opções do Upload, olha lá. Ele oferece a opção upload de arquivo e upload de pasta. Então, a alternativa correta aí vai ser upload de arquivo e upload de pasta. Tudo bem?
Só anotem para mim lá no caderno de vocês, algum lugar que vocês anotam as informações, porque lá na autoavaliação, essa questão cai e a resposta correta é o upload de arquivo e o upload de pasta. Essa o Alexandre vacilou. Qual o caminho para criar uma pasta no Google Drive? Então vamos lá, vou falar passo a passo. Botão criar, botão pasta, digite o nome da pasta, clique em criar. Botão criar e digite o nome. Botão pasta e criar. Botão criar e botão pasta, nenhuma das alternativas. Qual que é a alternativa correta aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Ingrid A, Márcia A, Tamara A. E vocês acertaram, muito bom, gostei. Parabéns. Isso aí. Então, a forma correta para criar uma pasta no Google Drive é botão criar, botão pasta, vai digitar o nome da pasta e aí clicar no botão criar e a pasta vai estar criada onde vocês pediram. Bom, o para pensar e responder. Qual a melhor forma para você de gerenciar arquivos? Lembra que eu dei uma sugestão aqui de 3 níveis, mas vocês podem criar a melhor forma para vocês. E aí, como que vocês se organizam? E, nesse caso, como para pensar e responder, nesse caso aí está muito rápido, aí eu deixei também como tarefa para vocês criarem um resumo lá naquele link que eu mandei para vocês na... Olha lá, o Lucas usa nomear em ordem alfabética. Teve uma época que eu usava a numeração, Lucas. Eu colocava um e o nome, daí para ficar na ordem para mim. Só que depois tem um botãozinho nas pastas, eu vou até mostrar aqui para vocês, porque daí faz parte da disciplina. Tá vendo? Ó? Nome, data de modificação. Ah, não apareceu ainda. Espera aí que vai aparecer. Aparece tela. Aí. Então tem o nome do arquivo e data de modificação. Na data de modificação, eu seleciono aquilo que eu estou usando com frequência. Então depois essa funcionalidade da ordem alfabética para mim perdeu um pouco de sentido. Mas funciona para você se você deixar tudo por nome. E aí funciona bem também. Então é uma forma. Lá, o Lucas já coloca em ordem alfabética. Eu quero que vocês mostrem a melhor forma que vocês gerenciam, que funciona para vocês. E depois vocês têm essa outra atividade aqui, que é me ajudar a fazer o resumo do próximo, do final da disciplina, do final do semestre, né? Porque a gente tem que resumir. Ingrid, não precisa mandar no e-mail, tá? No caso o Para Pensar e Responder, você pode responder direto lá na plataforma. Se você quiser me mandar no e-mail do jeito que você fez essa semana, pode ser também. E o resumo, aí é direto aqui no arquivo mesmo, para vocês poderem editar e se acostumar a mexer com ele, tá bom? Pessoal, a aula valeu a pena? Beleza, Lucas, obrigado. Valeu, Márcia. Eu já mando para você, Márcia. Valeu, Lucas, obrigado. Márcia, antes de você sair, você me manda um e-mail. Me passa o e-mail, por favor. Que daí eu já digito aqui. Ah, boa, boa. Bom, não sei se vocês sabem, eu sou formado em controle e automação. E o que aconteceu? Eu trabalho no meu trabalho de conclusão, eu fiz um trabalho voltado para a automação do controle de temperatura
de um sistema de... Era controle de temperatura por meio de autossintonia. Então, a nossa ideia era o quê? Fazer o controle automático da temperatura de um processo de um forno lá que era usado. E nesse processo tinha um senhor, um rapaz lá que ficava olhando a temperatura e chegando em um determinado valor ele variava a válvula. E a gente colocou o sistema automático e não tinha mais funcionalidade, não tinha mais a função ali. Minha professora no final do trabalho perguntou lá, Alexandre, como que você se sente tirando em pé? Nunca pensei nisso. Bom, aí na hora que ela estava falando, na hora que eu processei a pergunta, falei, bom, putz, eu nunca pensei nisso, meu Deus, e agora, o que eu respondo, né? E aí você volta lá nas aulas de sociologia, né? Sociologia, e no final das contas, a resposta mais correta é, olha, se uma máquina pode fazer o que uma pessoa está fazendo, significa que aquela pessoa está sendo subutilizada, e ela pode fazer algo melhor, que é pensar em outras formas para poder melhorar os processos. E foi o que saiu, não desse jeito, né? Ela saiu gaguejando tudo que era possível lá no dia, mas o que acaba acontecendo? Automatizar é aquela questão de trazer velocidade e tornar você mais eficaz, mais eficiente. E no final das contas, se você está fazendo um processo que é repetitivo e esse processo não, e você vê que não melhora, provavelmente você não está vendo uma etapa que você poderia estar automatizando. Então, no caso do TCC aí, a pergunta dela é como que eu, lógico que ela estava me testando lá na hora, né, como que eu me sentiria tirando o emprego de uma pessoa. E no final das contas, eu não estou tirando o emprego de ninguém. Eu estou dando a oportunidade dele melhorar e resolver outras atividades. Tudo bem? Então, foi assim que aconteceu lá no TCC, Lucas. Obrigado por lembrar. Bom, pessoal, o que vocês podem melhorar nos processos de vocês? Então, olha só o que vocês já viram comigo aqui. Dentro da gestão organizacional, vocês já viram toda a questão de empresa, gestão organizacional mesmo. Vocês viram o gerenciamento de projeto e gestão de processos. Agora, você já tem ferramentas para olhar se o seu processo ele é enxuto, se ele está muito... Se ele tem algum gargalo, alguma coisa que te trava, se tem formas de melhorar, e vocês estão aprendendo algumas ferramentas, né? Aliás, hoje com a internet tem diversas ferramentas, basta você jogar no Google lá, melhoria de processo XYZ, você vai ter um monte de opções lá para poder consultar. Só que o que eu mais falo, pessoal, não é só saber o tipo de controle ou como que você faz. E sim, você pegar aquilo que você viu lá e implementar. Se você conseguir implementar, aí você consegue, aí você vai ver que dá um resultado muito melhor. Então a Márcia, por exemplo, vou pegar o seu exemplo aqui, Márcia. Você pode usar isso como uma tentativa. O que você vai tentar ali? Você pode usar a técnica de negociação para implantar isso no seu setor. Agora você não está mais negociando com uma pessoa, né? Você vai negociar com 160. Você pode usar isso para você testar o processo em si. Aqui eu criei um processo, mas você pode criar vários outros, e isso vai melhorando para vocês ao longo do tempo. Então, aquilo que vocês estão vendo nas aulas, eles acabam se conversando. Apesar de cada um falar de um assunto específico todo dia da semana, isso acaba conversando um com o outro para vocês poderem levar e poder crescer no dia a dia das empresas de vocês. Então, por exemplo, eu vou pegar Então, você tem a administração de RH. A Márcia já colocou lá que é 24 horas, e é 24 horas porque tem alguma informação que traz isso para ela. A legislação empresarial. A Márcia precisa fazer esse controle bem apurado, de uma forma correta, porque senão os funcionários entram com processo contra a empresa. Aí a gestão organizacional. Como que esse processo todo que a Márcia faz, o passo a passo que ela monta,
como que isso vira um processo que seja eficiente, não minimize os erros e os custos, o tempo da Márcia também. Depois, técnica de negociação. Como que eu convenço todo mundo que isso é uma boa ferramenta, vai auxiliar eles no dia a dia. Então percebam que todas as disciplinas, hoje a aula no assunto da Márcia, hoje a gente conseguiu abranger todos os conteúdos aí dentro da disciplina. Beleza? Tranquilos? Bom, pessoal, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, pode perguntar. Quem tiver que fazer alguma coisa, jantar, tomar água, boa noite. Obrigado, Marino. Boa noite, Márcia. Obrigado. Já mandei um e-mail para você, Márcia. Você vai estar lá com o e-mail da BAD para poder acessar. Boa noite, Lucas. Bom descanso para você também. Tamara, boa noite. Ana, boa noite. Ingrid, boa noite. Boa noite, Marino. Boa noite, Francisco. Obrigado. Boa noite, Alexandre. Show de bola. Parabéns para os alunos.